Bom dia pessoal, bom dia a Voz do Campo, bom dia a todos os produtores do Brasil. Eu sou o Nivaldo Forachieri, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou produtor rural aqui no Paraná e também sou diretor do escritório Forester Agro, que é um escritório que trabalha nos pilares jurídico, gestão, inovação e tecnologia no agronegócio. Mas hoje eu estou aqui como produtor rural e tenho um prazer gigantesco de estar aqui nesse programa. Nós vamos falar muito disso, né? O agro que não se comunica, se trumbica. E é um prazer gigantesco estar aqui com ela, que é uma pessoa que sou fã de carteirinha, né? Depois que eu conheci pessoalmente, fiquei mais ainda. Tenho a grata satisfação de estar com a Carla Mendes. Eu dei uma resumida no seu currículo, tá, Carla? A Carla é jornalista, editora-chefe do Notícias Agrícolas, apresentadora do Bom Dia Agronegócio e do podcast Conversa de Cerca. Carla, seja muito bem-vinda na Voz do Campo. A Voz do Campo, que é o primeiro programa que eu tive contato com essa história de comunicação, temos que comunicar. O Marcelo Brum é ficcionado. Um grande abraço ao Marcelo e a toda a equipe da Voz do Campo também. O Marcelo Brum, ele é ficcionado nessa questão da comunicação do campo. Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada, Nivaldo. Obrigada pelo convite, pela gentileza. Eu também sou grande fã sua, da tua família. Você sabe o enorme carinho e respeito que eu tenho por vocês. Obrigada pela gentileza de me chamar para falar de um tema que é tão importante para mim, principalmente neste momento, neste dia tão emblemático que antecede eleições tão importantes. A gente vai falar sobre comunicação e como esse é um ponto-chave para o sucesso de qualquer coisa, né, Nivaldo? Então, obrigada a você, obrigada a todo o time da Voz do Campo. Para mim é um prazer estar aqui. E a Voz do Campo, Carla, foi o meu... Sim, vamos falar de comunicação do agro, né? Minha experiência. Onde eu comecei... Então, assim, lá nos tempos da Globo Rural, eu acompanhava assim, muito de vez em quando. Era uma vez por semana só que a gente tinha contato com essa comunicação do agro. Dali a pouco assinei algumas revistas, entre elas a Dinheiro Rural na época, que daí também mensal, então tinha contato com a comunicação do agro, então às vezes uma vez por semana, ali uma vez por mês. Aí foi onde eu comecei a acompanhar o nosso grande João Batista Olive no canal Rural. Fiquei fã de carteirinha. Inclusive eu conheci pessoalmente o João Batista também, que estava agora há pouco conversando dos grandes eventos da Voz do Campo, né? Lá em Gramado. Então, em 2016 ou 2017, salvo engano, eu conheci o João Batista Olive em Gramado. Já era fã dele, assim como sou seu fã, né? E conheci ele pessoalmente. E comecei a acompanhar ali diariamente, então, ao meio-dia e às 6 da tarde, o João Batista no canal Rural. E sempre, viva o Brasil e para frente Brasil e o campo, aquilo foi me dando uma outra visão da comunicação do agro, né? E logo depois logicamente, o Notícias Agrícolas são 25 anos, né?
Isso, esse ano 25 anos. 25 anos, mas eu comecei a acompanhar o Notícias Agrícolas ele há uns 15 anos, 10 anos, enfim. É, Aí, Notícias Agrícolas, eu passei a acompanhar diariamente a comunicação no agro, né? Logicamente, todo sábado com a Voz do Campo, com o Marcelo Brum falando. Temos que comunicar, temos que comunicar, temos que comunicar. E aquilo foi criando em mim um desejo de mostrar isso para a população. E o que sempre todos esses profissionais do agro, Marcelo, João Batista, enfim, todo mundo que eu tive contato, você nunca é aquele nós contra eles, né, Carla? Sempre Nunca. assim, vamos levar o campo, mostrar o que tem de melhor para o urbano e para todo mundo, não é verdade? Isso é muito sério, Nivaldo, até porque, assim, para trazer um pouco de histórico, para a gente entender como realmente a comunicação ela é determinante para o campo e para o agro de uma forma geral. Né? Quando a gente fala de agro, a comunicação vai muito além do campo e ela precisa, obrigatoriamente, e é nisso que a gente precisa melhorar, chegar até o consumidor final, que é a cidade. Então, o diálogo precisa estar completamente integrado e a gente precisa, em algum momento, alinhar esse discurso, esse diálogo, que está ainda muito desequilibrado, né? A gente continua sofrendo ataques completamente desmedidos e nada embasados, porque a gente conhece a produção que a gente tem. Então, o que acontece? A comunicação ela começa no campo, mas ela precisa chegar muito adiante. O João teve essa percepção quando ele fez uma matéria chamada Viúvas da Seca, lá na Serra Pelada, quando foram lá para os garimpeiros e tudo mais. E ele viu aquelas mulheres completamente desamparadas, porque elas estavam realmente viúvas da seca, porque a seca matou os trabalhadores, aí elas foram para o garimpo, algumas grávidas de 7, 8 meses no garimpo. Uma coisa louca, quem quiser conferir depois dessa entrevista, a gente tem essa matéria no Notícias Agrícolas, o João fez essa matéria para o Fantástico, na época, o João trabalhava na Globo, e ele pôde noticiar essa dura realidade da falta de prosperidade, né? Que começa com recursos naturais. Então, ele não tinha água, ele não se produzia nada, e ali uma criança estava brincando com ossinhos de animais. Inclusive, tem um ossinho bem grande, assim, que é o momento que mais emocionou o João, que ele diz assim, esse aqui é o meu cavalo alazão. Não, o João pergunta, como é que ele chama? Aí o menino disse, alazão. Aquilo ali, porque o João, para quem assiste o João Batista sabe, que ele é completamente entregue à notícia, entregue à informação. Ele nasceu comunicador, né? O João começou a fazer comunicação, ele começou como linotipista num jornal, né? Então, assim, aí ele foi se interessando, foi produzindo informação, e o chefe dele falou, meu amigo, vai estudar jornalismo, porque você nasceu jornalista. E aí, anos depois, inclusive, eu fui descobrir que eu e o João a gente estudou na mesma universidade, que para mim foi também uma grata surpresa. E aí, quando o João percebe essa condição, Nivaldo, o que ele faz? Ele entende que ele precisa saber aonde está a prosperidade no Brasil para que ela pudesse ser compartilhada. Foi aí que ele entendeu que só produzindo comida era que a gente ia conseguir mudar as coisas nesse país. Então, o João acompanhou toda a transformação do Brasil desde quando éramos importadores de comida e vivíamos numa condição de insegurança alimentar, até hoje. Então, ele carrega, né, a história do agro e a história do Notícias Agrícolas, a história do João Batista Oliveira, elas se confundem. Porque é justamente esse período em que houve essa transição na nossa agricultura. Então, a comunicação ela foi determinante para que isso acontecesse. A partir do momento que a gente começou a comunicar a possibilidade da inovação, da pesquisa, da tecnologia, da transformação, né? Porque o que o doutor Alisson Paulinelli faz? Ele vai para o Cerrado, ele pega o que a gente tem de mais pobre em termos de bioma nesse país, transforma e faz daquilo ser um dos lugares mais prósperos do planeta, né? Aí o que acontece? Os bravos produtores rurais, né? Corajosos, valentes, desbravadores produtores do sul, que já tinham uma expertise muito forte de produzir, de agricultura, que vem com eles também das suas origens, vão para o centro-oeste, na sequência
vão para o Matopiba, na sequência vão para Roraima, que são as novas fronteiras agrícolas do país, e promovem ali outras novas transformações. E quando a gente começa a comunicar sobre isso, as pessoas começam a entender que nós estamos produzindo mais, começando a produzir mais em menos espaço, e dando essa oferta muito mais garantida de alimentos, que fez com que os preços, primeiro, começassem a se estabilizar, segundo, começassem a baixar, claro, sempre corrigidos pela inflação, pela troca de moeda, pela troca de governo, mas a oferta já estava começando a ficar garantida. E ela aumenta de forma muito forte, o escalonamento do aumento da oferta no Brasil foi completamente importante. Então, quando a gente começou a comunicar sobre isso, ninguém sabia ainda que era possível fazer tudo isso no Brasil, né? Então, assim, a gente percebe que a comunicação ela é ferramenta determinante para o Brasil ocupar hoje o lugar que ocupa, né? E o João teve essa perspicácia, essa percepção que eu falo. A entrega que ele tem à notícia é muito forte. A partir do momento que ele percebe essa situação, ele vai perseguir os problemas. Por que a gente não produz mais? Por que a gente não consegue? Por que aí, Nivaldo, que eu acho que é uma situação bem séria, que é por que o Brasil não está olhando para o brasileiro? Sim. Por que o Brasil não está olhando para o produtor brasileiro? E aí a gente começa essa transformação. E essa transformação promove uma transformação social no Brasil muito forte também. Essa transformação, Carla, como você entende? Por exemplo, eu trazendo esse meu histórico de contato com... Pode ser algo muito simplista eu estar trazendo isso aqui, mas eu quero mostrar para o pessoal a minha visão, né? Eu tenho 37 anos, né? Eu sou filho de produtor, né? Produtor, e dentro de casa não se falava muito na comunicação. O agro, eu notava que era muito fechado para dentro da porteira, né? Então, era ali salvo de vez em quando, uma revistinha, olhava, enfim. E quando aparecia alguma notícia na TV, era uma notícia negativa, então eu sentia que o agro ia se fechando para dentro do próprio agronegócio, ele se comunicando entre o agro, sabe? E quando eu conheci o Marcelo Brum, eu conheci a Voz do Campo né? Porque falar em comunicação temos que falar desses personagens, né? João Batista, Notícias Agrícolas, Marcelo Brum, a Voz do Campo. Quando eu conheci o Marcelo em 2013, se eu não me engano, ele veio fazer um programa aqui na minha cidade, Itambé, e ele falava assim: a gente vai lançar uma campanha mostrando que a pizza vem do campo, que o hambúrguer vem do campo, o pão de queijo vem do campo. Ser um produtor rural não tem o leite com um cafezinho de manhã. Eu ficava olhando assim, e falava assim, mas será que é necessário isso? E era muito necessário. Aí eu comecei a conversar com outras pessoas e realmente comecei a ver que isso, essa comunicação simplista, que pode parecer simplista, mas não é, ela é muito necessária, inclusive 10 anos depois, inclusive agora, né? Por favor, pode continuar. Enfim, eu olhava isso e falava, não, mas é necessário? Sim, é necessário, o pessoal não conhece. Eu lembro que o Marcelo falava assim, não, o pessoal acha que a pizza vem da caixinha. Né, cara? Sim. Você sabe, Nivaldo, que tem algumas coisas importantes assim que eu vivi nesses 12 anos que eu acompanho o agronegócio, que para mim foram muito importantes, e eu acho que é importante trazer aqui para complementar a sua visão. Eu também vou fazer 37 anos, e eu não tenho qualquer relação com o campo. Meus avós, assim, claro, lá atrás, muito lá atrás, a minha avó conta que ela colhia algodão com 4 anos, que a mãe dela amarrava uma bolsa de pano assim nela, e ela passava pelas ruas de algodão e ela ia colhendo as bolinhas, né, de algodão, e que as maçãs, ela tem essa visão muito, essa memória muito viva, e que as maçãs arranhavam as pernas dela e tudo mais. Mas isso eu fui saber agora, assim, fui saber há poucos anos mesmo, porque eu não tenho qualquer relação com o agro. O meu avô e a minha avó já não foram produtores rurais, quem foram os meus bisavós, dos dois lados. Os meus avós paternos são portugueses, e lá em Portugal, meu avô era gerente de uma fazenda, e a minha avó também
cuidava ali, eram fazendas de ingleses, os meus avós paternos, se fossem vivos, teriam mais de 100 anos. Então, eu não tenho qualquer proximidade, não nasci, sabe assim, quando eu era criança, eu não fui para uma chácara, para um sítio, fui, claro, mas assim, eu não cresci como você que cresceu na terra, né? Quando a gente contou a tua história, você tem foto, molequinho, né? Um pingo de gente de botinha na frente da colheitadeira. Eu nunca tive essa proximidade. Só que quando eu cheguei no Notícias Agrícolas, e também achei que, eu falei, não vai dar para mim isso aqui. Porque eu não sei o que eu estou falando, não sei do que eu estou falando. Aí eu entendi que quando eu chegava na minha casa, eu estava com os meus amigos, os meus familiares, no meu círculo, ninguém entendia a importância daquilo, principalmente para a economia do país. Por quê? Porque assistiam ao Globo Rural. Agora, perceba a importância do tema, Nivaldo, porque o Globo Rural é o programa mais longevo da Rede Globo de televisão. Sim. Então, assim, a gente já trocou os jornais, a gente trocou os programas dominicais, os programas aos sábados, os programas vão se atualizando e o Globo Rural continua acontecendo. Eles até tentaram fazer o Globo Rural ser diário, mas para o público da Globo, hoje em dia, até porque eles têm outras alternativas, e pelas pautas que eles abordam diariamente, não fazia tanto sentido. Mas o dominical do Globo Rural, ele é referência. Mas ali você mandava uma carta para saber como tratar de uma praga, você sabia sobre uma festa de peão que tinha acontecido, você sabia um balanço de safra, um início de safra, mas a gente não tinha tempo para se aprofundar nos assuntos. Então, a partir do momento que o agro tem essa percepção, a gente faz o quê? A gente vê também acontecer esse entendimento dos meios de comunicação. Aí, o canal rural é um destaque, o Notícias Agrícolas é um outro destaque, e eu costumo dizer que a grande sacada do Notícias Agrícolas foi estar na internet antes do produtor. Quando o produtor se conectou, teve acesso à internet e a percepção de que ele tinha que ter uma ferramenta para acompanhar o seu negócio de comunicação, nós já estávamos lá, nós já estávamos prontos e também se atualizando. Então, concordo, essa percepção nunca existiu. E isso fez, Nivaldo, com que algumas décadas atrás nós tivéssemos realmente um fechamento ali, né? Quase que um isolamento do campo com o campo. Ele não comunicava os seus bons resultados, ele não divulgava a sua evolução. E isso começou a mudar. E isso começou a mudar também para a população urbana. A gente ainda tem que construir uma ponte grande para começar a encurtá-la, mas a percepção começou a mudar. Eu entrevistei, você falou aí, né, que eu apresento o podcast Conversa de Cerca, e eu entrevistei o Marcelo Taz. Quando eu convidei o Marcelo Taz para ser entrevistado, eu tive muita crítica. Mas ele é petista, ele é comunista, ele é esquerdista. Senhores, eu não me importo o que ele é comunicador. A gente precisa entender como é que o Marcelo Taz vê a nossa comunicação, principalmente porque ele é urbano. Foi outra grata surpresa que eu tive nesses 12 anos, Nivaldo. Por quê? Porque, o Marcelo Taz deixou uma frase que, assim, eu levei para a vida. Não é feio mudar de opinião. Sim. Né? Não é feio mudar de opinião. Isso mostra a evolução do ser humano. Número 2. O Marcelo Taz cresceu na roça. O Marcelo Taz é de Ituverava, aqui no interior de São Paulo. Cresceu na roça, tem uma super identificação com o campo. Ele gosta do agro. Ele conhece a pujança do agro, mas ele enveredou para uma outra comunicação, uma comunicação de um entretenimento que informa muito bem. Sim. E a gente percebe que isso poderia estar empregado no campo, no agronegócio, percebe? Sim. Como é bom a gente ter uma perspectiva de fora. E aí o Marcelo Taz traz essa percepção e falou: Carlinha, uma vez eu fiquei em choque quando eu tô no ônibus voltando de São Paulo para Ituverava, e um menino vê com a mãe um pé de laranja carregado de laranja. Mãe, o que são esses pontinhos amarelos na árvore? A mãe ficou em choque e falou: como assim? Não, o que é aquilo ali pendurado na árvore? Falou: filho, aquilo é laranja. Laranja para quê? Como com laranja? Eu vou fazer suco de laranja? Mas não vem pronto, não é a fábrica que põe um líquido ali dentro e ele não sabia. O Marcelo Taz traz essa percepção que ficou um choque, e aí ele também entende que o campo precisa, ou a cidade precisa saber mais sobre o campo. Mais do que isso, ele diz assim, por exemplo, eu entendo a necessidade do armamento ou da posse de arma, porte de arma, eu não entendo
mas a possibilidade da pessoa que está no campo ter uma arma legalmente. Olha aí, se essa é a visão de um esquerdista radical. Não é, Nivaldo. Sim. Então, o campo começou a se abrir, começou a se comunicar melhor, mas essa transformação, ela ainda dá 2, 3 passos para frente e 2, 3 passos para trás. Sim. Porque a gente tem os lacradores da internet falando, ai, abatem os animais de forma muito cruel, como a Xuxa, por exemplo. Sim. Poxa, a Xuxa é uma mulher viajada, a Xuxa está na mídia há tantos anos, ela poderia ir numa propriedade rural. O que vocês fazem? Como é que vocês fazem? Vocês maltratam? E é claro que não, a gente não maltrata. Pelo contrário, né? Ela usou imagens de uma granja de suínos num país completamente distante da gente, usou aquilo, é assim que a gente abate suínos no Brasil, um banho de sangue, uma coisa absurda. Só que a gente ainda vai esbarrar nessas pessoas, Nivaldo. Anitta falando sobre a lei da regularização fundiária. O que essa senhora sabe sobre lei da regularização fundiária? E aí, claro, a Anitta está dizendo, então ela leva uma legião de pessoas com ela. E isso se multiplica muito rapidamente. E quando eu falo isso para alguns colegas, eles falam: não se preocupe com essas bobagens. Eu digo: me preocupo com essas bobagens. Sim. Porque enquanto eles estão multiplicando a informação, a gente está dividindo. Sim. Eles multiplicam a desinformação, né? Isso. A gente está dividindo o bom resultado. Né? A gente faz, Nivaldo, ainda um discurso no espelho. Sim. Então, não dá mais para falar, a gente produz, a gente aumentou a nossa produtividade, reduziu a nossa área. Não, a gente tem que falar que se a gente não produzir leite, primeiro, se a gente não produzir milho, soja, isso virar ração, a gente importar os aditivos necessários, não vai ter leite suficiente para fazer pão de queijo para você tomar na Faria Lima com seu cafezinho, amigo. Sim. Então, esse tipo de informação, né, esse movimento da Voz do Campo, e tem um outro movimento também, que é o movimento Todos a Uma Só Voz, que é o movimento da Associação Brasileira de Marketing Rural, ela fala muito sobre isso. A gente precisa unificar os discursos e dizer que estamos todos do mesmo lado. E outra coisa, Carla, que eu acho que o campo deve evitar, assim, como qualquer divisão tem que ser evitada, né? Homens contra mulheres, negros contra brancos, aquela coisa toda, começou a surgir no campo aquele nós contra eles, o campo contra o urbano, né? Aquela visão de que o campo carrega o país nas costas, eu também acho que carrega do ponto de vista econômico, né? Responsável pelo superávit da balança, um terço do PIB e um terço dos empregos é o agronegócio como um todo, né? Exato. E daí seria produção, comércio, indústria, serviço. Comércio, indústria e serviço está na cidade, é agronegócio, mas está no urbano. O campo, a produção está no campo. Então, olha como há essa mistura. Então, a gente tem que evitar isso. Eu lembro muito bem, a Voz do Campo faz a Voz do Campo é um programa itinerante, né? Agora com a internet ficou mais fácil. Eu estou aqui no Paraná, você está em São Paulo. O Clayton da Voz do Campo está lá no Rio Grande do Sul, né? Mas ainda é um programa itinerante que a cada sábado estava no lugar do país falando sobre o agro e falando que pão de queijo não vem do mercado, né? Mas o que nós temos que evitar é essa guerra do nós contra eles, né? Porque ninguém vive sem o oponente, entre aspas, que não é oponente, é um parceiro. Isso. Né? E assim, Carla, a gente pode falar, né? Quando que o campo é lembrado muitas vezes na grande, como diz o Augusto Nunes, que eu adoro ele. Eu adoro. Na velha imprensa, né? No consórcio. Quando o tomate sobe, o leite sobe, mas ninguém viu que o produtor de leite morreu às mínguas com preço ruim, que daí acabou com o rebanho, que daí o preço subiu, né? Ainda o campo é lembrado nessas situações, mas você sabe que essa semana eu tive um insight por conta de um amigo meu que ele é piloto. É uma pessoa extremamente urbana, nasceu no centro urbano, virou piloto de avião. Ele no Instagram, ele me mandou, todo mundo viu, foi algo amplamente divulgado dentro da cerca, né? Na cerca. Divulgado dentro da cerca. Foi amplamente divulgado a plantadeira autônoma, né? Da Horsch.
e está sendo testado na Bahia, se eu não me engano. Sim. Ele me mandou no Instagram. Olha, Nivaldo, olha isso aqui, é verdade? Né? Aquilo me chamou a atenção. Eu fui conversar com ele, falei, não só é verdade, como no campo, o semi-autônomo já existe há muito tempo. Aí eu comecei a mandar uns vídeos da propriedade mesmo, do plantio com piloto, da aplicação de defensivo, que não é agrotóxico. Graças a Deus, sim. Aplicação de defensivo com piloto automático, onde o funcionário vai só observando os painéis, sem colocar a mão no volante. Ele ficou assim, boquiaberto. Aí me deu um insight, falei, será que de repente a gente fica batendo no discurso, o campo não desmata, todas aquelas informações da Embrapa, de repente isso por urbano não chama a atenção deles, porque muitas vezes o pessoal gosta de entrar em uma narrativa, mas através da tecnologia, de repente o campo consegue comunicar melhor. O que você acha? Acho sensacional, acho fantástico, porque assim, eu vi o que foi divulgado, mas eu não tive essa reação. E eu acho que isso é um case, né? Os urbanos gostam dessas palavras, case, Sim. budget, uma coisa incrível. E assim, esse é um case. Será que é verdade? Não, amigo, é verdade demais. Sim. Inclusive, o campo está na vanguarda da tecnologia desse país. Outro dia eu vi uma pessoa perguntar assim: por que o agronegócio do Brasil é tão atrasado? Digo, como? Por que não tem tecnologia no agronegócio brasileiro para a gente parar de desmatar? Eu falei, olha, não estamos falando do mesmo agro. Então, sim, eu acho que quanto mais a gente encontrar ganchos, Nivaldo, que estejam próximos do urbano, mais do que pelas questões que ele já internalizou negativas, melhor a gente vai avançar. Isso passa pela plantadeira, isso passa pela educação nas escolas. Eu defendo muito a gente mudar e fazer uma transformação enorme na educação de base, nas escolas, fazer um trabalho nas escolas. Tem uma rádio aqui de Campinas, uma rádio muito antiga, que é líder de audiência, que ela tem um programa que é a rádio na escola. Porque muito se fala assim, será que o rádio vai acabar? O rádio é uma mídia já desnecessária. Negativo. O rádio é o primeiro meio de comunicação, né, audiovisual, tecnológico e tudo mais, e ele, para mim, tem uma vida ainda útil muito longa. Porque ele tá com o cara no estádio de futebol, ele tá no carro, ele é companhia para as pessoas. Ele tá no YouTube hoje, né? Aqui, a Voz do Campo. Exato. A gente tá para 40 emissoras de rádio, graças a Deus. Fora o YouTube, fora Facebook, fora... Imagina quantas pessoas a gente está alcançando, né? E aí eu percebo, por que o agro não está no rádio? Essa rádio faz o programa Rádio na Escola. Por quê? Porque ela está educando esses jovens para entender que essa é uma ferramenta importante. Então, eu penso que o agro tem que estar na escola. Não, a gente tem esses programas já. A gente tem no Mato Grosso, a gente tem no Goiás, a gente tem... Não, a gente precisa trabalhar nas escolas aqui de São Paulo, de Campinas. A gente não precisa ir numa escola de També. Sim. Por quê? Porque També vive o agro, né? Então, eu acho que a questão da tecnologia, e essa tecnologia que é impressionante, você vai em qualquer feira de agro, Nivaldo, as máquinas são impressionantes. A tecnologia embarcada nessas máquinas e implementos é uma coisa que jamais eu vi na minha vida. É uma coisa, sabe? Hoje, se a gente pensar que, né, o homem foi para a Lua, e pensar que numa colheitadeira tem mais tecnologia do que tinha naquele foguete na década de 60, Nivaldo, isso é uma maluquice. E a gente fala, caramba, começou por ali. E por que começou por ali, Nivaldo? Porque a gente tem as pessoas nascendo o tempo todo e elas vão precisar comer, meu amigo. Sim. E elas vão precisar se vestir, e a gente vai ter que fazer combustível. A gente fala, o agro é comida, comida. O agro não é só comida, o agro é fibra e o agro é energia limpa. A matriz energética do país é a matriz mais limpa do mundo. Então, como que a gente vai unir essas pontas todas e levar isso para fora da nossa cerca? E a gente não ter mais pessoas questionando se aquilo é verdade, mas falando, caramba, o nosso agro, ele é tão tecnológico que certamente o que se fala de tão negativo não pode ser verdade. Ou grandes empresas de tecnologia não iam investir num setor como esse. E o que eu tenho percebido, Carla, quando você fala das rádios,
as rádios hoje viraram multiplataformas, né? Então, Sim. própria Voz do Campo, né? Ela está em várias emissoras de rádio pelo país todo, no Facebook, YouTube, plataformas, enfim. Aí depois saem os cortes no WhatsApp e vira uma loucura, né? E eu acompanho muito a Jovem Pan. A Eu Jovem também. Pan acho que foi a precursora disso tudo, né? Onde o Tutinha foi lá e colocou as câmeras no programa Pânico, né? E agora a Jovem Pan virou algo incrível, né? Às Sim. vezes eu estou assistindo um programa no YouTube, eles estão no YouTube, na rádio AM, FM, e eles estão também no canal de streaming e agora na TV Jovem Pan. Tá, não quero fazer propaganda Jovem Pan. O que eu quero dizer é que eu estou vendo o movimento e começou com a ProSoja. Então, por exemplo, a Jovem Pan já está com a Kellen Severo lá na Pan, com o programa do agro, mas a ProSoja começou a se aproximar. Estão fazendo algumas campanhas dentro da Pan. O Caio Coppola teve esses dias girando o Mato Grosso todo com a ProSoja do Mato Grosso. Excelente iniciativa, sim. Fantástico. Caio Coppola é um cara extremamente do urbano, né? E ficou também boquiaberto com tudo que viu, inclusive principalmente com a preservação que o agro faz, ele é algo que chamou muita atenção dele. E tenho visto também a ProSoja do Mato Grosso patrocinando alguns programas, como o podcast Tiracatecast, que é do Bola e do Carioca, que são pessoas que nasceram no Rio, nasceram em São Paulo, nunca Sim. pisaram no interior, sabe? E tá levando esses podcasts. Eu vi que eles foram para Sinop, rodaram Sinop, foram ver uma colheitadeira de perto, até eles brincam que é um transformer, né? De tanta. Então, assim, eu estou começando a perceber uma entrada, né? De alguns meios. A ProSoja faz um trabalho fantástico no país todo. Né? Esse movimento que eu estou vendo iniciando, esse contato com o urbano, é a ProSoja do Mato Grosso, mas representa o agro como um todo, né? E o pessoal, é aquilo que a gente está falando, né? A gente vai voltar a bater, lógico, é interessante fazer o trabalho de base, né? Tem um pessoal que eu acompanho que chama De Olho no Material Escolar, Sim. que é um pessoal que está ali de olho no material escolar, ali no ensino básico, para realmente, olha, isso aqui está errado, vamos mudar essa informação, né? Ô MEC, atenção, isso aqui está errado, né? Mas, lógico, a educação de base é fundamental para já a criança nascer com outros olhos. Mas, se a gente, logicamente, o pessoal fala que está comendo veneno, isso me deixa louco, mas enfim, a gente tem que lidar com isso com paciência. Difícil ter paciência algumas horas, dá vontade Verdade. Né, de virar a mesa. Mas eu estou percebendo que a tecnologia do agro está chamando muita atenção do centro urbano. Esse meu amigo mesmo que eu te falei, ele é piloto de avião comercial, entendeu? E veio, putz, mas não tem avião assim, né? Comercial ainda, autônomo, lógico, tem os drones, os voos autônomos, mas comercial para carregar gente não tem, no agro Não tem. é. Né? Então foi o que chamou a atenção dele. De repente, se utilizando de toda essa tecnologia, que hoje a gente tem tecnologia não só em grandes fazendas, né? O agro é feito de pequenos produtores. Então você vai num pequeno produtor de leite, ele já usa aplicativo, ele já tem um sistema de tecnologia ali para tirar o leite. Você vai num produtor de HF, né? De hortaliças, ele já tem dentro da estufa dele alguns parâmetros, né, tecnológicos que lhe dão uma outra visão. Então, assim, a tecnologia tá tão arraigada no produtor que muitas vezes o produtor acha que não tem tecnologia, mas quando vem alguém de fora ver, fala, nossa, o que vocês estão fazendo aqui, né? De repente, Carla, na sua visão, não seria através da tecnologia que o agro possui que a gente poderia, de alguma forma, levar para a população no geral que o agro não tem subsídio, que o agro não está acabando com a Amazônia, que o agro não está desmatando, que o agro está subindo produtividade? O que você me fala? Sim, acho que a resposta é muito clara e direta para a sua pergunta. Sim, é através da tecnologia. Porque todo evento que não seja do agro, que se propõe a discutir o agro,
ele sempre vai puxar por discursos que não tratam do agro exatamente. Ai, por que vocês estão desmatando a Amazônia? Não, gente, chega. Vamos falar dessa plantadeira autônoma, pelo amor de Deus. Vamos falar do agro efetivamente? Então, sim, eu acho que é através da tecnologia. Eu acho que a gente pode fazer, inclusive, um trabalho para levar a tecnologia do agro para os grandes eventos que tratam de tecnologia, para eventos que trazem tecnologias sobre outros setores e incluir o agro, como, por exemplo, imagina essa plantadeira num salão do automóvel, por exemplo, Nivaldo. Né? Você tem ali designs, né, designs completamente arrojados, as tecnologias mais diversas, carros autônomos, né? Agora, por que não levar essa plantadeira para o salão do automóvel? Levar aquelas pessoas que gostam de ver a tecnologia, falar, mas que raio esse trambolho gigantesco está fazendo aqui? Você sabe o que isso faz? Imagina como você gera curiosidade, porque o ser humano nasceu curioso. Sim. Né? Ele vai ficar ou mais preguiçoso ou mais curioso, a depender da sua personalidade, enfim. E aí você tem que levar isso para onde o agro não está, porque nós conhecemos. Então, sim, a minha resposta para você é muito clara e direta. A tecnologia é talvez o vetor mais importante que a gente tem agora para isso. Esse discurso de a gente alimenta, carrega o país, alimenta o mundo, 1 milhão de pessoas, agora a gente planta trigo no sertão, graças a Deus, mas a gente já sabe disso. E o cara que vai comprar um pãozinho de manhã, ele não quer saber de onde veio o trigo, onde ele comprou o pão, ele quer saber se tem pão na padaria, animal. Então, sim, a tecnologia o que vai pode ser esse grande vetor realmente de transformação, e a gente começar a trazer isso e fazer esse trabalho de levar isso, inclusive, para os eventos que tratam de tecnologia e não de agro. É a tecnologia do agro inserida no contexto maior, que é o contexto da tecnologia. Carla, eu tô assim, parece simples, mas eu tô de boca aberta com a sua ideia. Então, alô, John Deere, Valtra, Horsch, já imaginou? Eu vi que a Valtra ela tem uma pegada com os tratores que lembram o Transformers, né? Até nas feiras agrícolas tem aquele Transformer grandão, né? E levar isso, por exemplo, um salão do automóvel, já imaginou como que o pessoal, assim como o meu amigo ficou encantado com a plantadeira autônoma que para nós, se acontecer daqui na próximo plantio de milho, inverno, se estiver no campo, para nós vai ser normal. Já imaginou o pessoal ter contato com tudo isso que nós temos, né? Piloto automático, a questão do GPS com assertividade de 1, 2 centímetros. É incrível isso. Isso é incrível, incrível. Sim. E tentar unir isso daí, de repente, no salão do automóvel, levar as crianças do ensino fundamental, a gente tentar mudar, porque tudo vem da base, né? Tudo. Não tem jeito. O agro tem que fazer um trabalho fora da cerca, né? Para os adultos, né? Os formadores de opinião, para a comunicação do centro do urbano, né? Não colocando o urbano contra o agro, pelo amor de Deus, nós não. Não, é para juntar mesmo. É para juntar mesmo, mas só vai mudar realmente a partir da base. Ideia fantástica. Então, atenção, patrocinadores da Voz do Campo, atenção, empresas do agro. Tá aí uma ideia gratuita que a Carla deu aqui, né? Só pega quem quiser, quem for mais rápido, lá, né, Nivaldo? Quem for mais rápido, pega, eu não vou cobrar royalties. Só me deem a cobertura exclusiva, por gentileza, né? Isso que eu vou pedir, né, Nivaldo? A cobertura exclusiva eu divido com a Voz do Campo, sem problema nenhum. Agora, vamos fazer a cobertura exclusiva. E sim, Nivaldo, eu acho que é isso, assim, que a gente precisa tratar, sabe? Porque imagina, Nivaldo, pegar umas crianças, botar numa van, a escola leva as crianças no zoológico, né, lá em São Paulo. Eu que cresci em São Paulo, capital, fui muitas vezes no zoológico. Agora, ninguém nunca me levou numa fazenda. Não, eu quero ir na fazenda, eu quero ver de onde... Posso tirar leite da vaca? Parece tão pequeno, mas se você tem uma família de cabeça aberta, fala, como é que foi? Né? Aceitar com teus filhos e falar, como é que foi? O que você aprendeu? O que você entendeu? E nessa questão do salão do automóvel, porque realmente poderia ser muito legal, assim, levar essas crianças lá, mas fazer um dia de pai e filho, mãe e filho.
Falar, ó, hoje vocês vão conhecer uma coisa incrível que está acontecendo no Brasil, que é isso. Aí, sabe, estimular. Filho, você sabe o que está acontecendo aqui? O Brasil está despontando, né? Leve o seu filho no AgriShow. Leva. Leva o teu filho para ver os estandes que tem lá, as máquinas penduradas. Nessa AgriShow desse ano, assim, todos o stand da John Deere, com toda aquela coisa de realidade virtual, de metaverso, completamente à frente do seu tempo. O stand da Fendt, a Fendt é uma marca que também está ali buscando essa identificação com a tecnologia, fora tantas outras, né? As grandes marcas, as pequenas marcas, né? Mostrando a que vieram, mostrando que elas são completamente acessíveis. De repente, o produtor ele tem essa coisa do local, do regional. A gente vê, por exemplo, a Vence Tudo, né? Que é uma marca brasileira do sul do Brasil, com uma tecnologia embarcada enorme. E a gente está falando da tecnologia embarcada, Nivaldo, nas máquinas e implementos. Uma semente de soja tem mais tecnologia do que isso aqui. Sim. Né? As pessoas sabem. Se levar uma semente de soja numa escola e falar: oi, aluno do terceiro ano do ensino médio, aonde tem mais tecnologia? Ele vai apontar para o celular, Nivaldo. Isso é fato. Por que isso não está mais presente no vestibular, nas redações do Enem? Como você vai estimular o jovem a saber? Ele precisa estar no Enem. Quanto do PIB? O que você sabe do agronegócio? Qual foi o peso do agronegócio no PIB brasileiro em 2022? Pergunta para o Enem de 2023. Sim. É assim que o jovem vai querer saber. É assim que o jovem vai querer saber quantos empregos a gente gerou, né? Onde foi? Você acha que um jovem hoje do Enem que vai fazer a prova vai colocar assim: a gente está testando aqui no Brasil uma plantadeira autônoma? Ponto e vírgula, não vai. Então, assim, trabalhar com essas cobranças que o Brasil tem, que o nosso processo seletivo nas universidades, para mim, é completamente questionável, né? Isso dá uma outra conversa inteira, mas assim, a gente tem o vestibular e o Enem. Então, sim, vamos aplicar ali as verdades, né? Aí a gente vai ver o vestibular quanto o Brasil desmatou por causa do agronegócio? Nenhuma das alternativas acima, né? Porque sim, não tem como. Então, mudar essa perspectiva e ter essa... Eu sempre falo, Nivaldo, talvez não seja mais a gente fazer o discurso para fora da cerca, é trazer os caras para dentro da cerca. Eu acho que a gente tá muito mais precisando pegar na mão deles e falar: venham ver, né? Uma colega minha que estava cobrindo o Vitória Coffee Summit essa semana no Espírito Santo, ela entrevistou o ministro do Meio Ambiente e ele disse o seguinte: olha, essa lei verde da União Europeia de não importar alimentos de áreas de desmatamento depois de dezembro de 2019, ela é sim uma afronta à nossa lei ambiental, que é muito, muito eficiente e rigorosa, fora uma afronta à nossa sustentabilidade, Só que vamos ver o copo meio cheio. Vamos dar chance para os europeus virem aqui entender onde é que está sendo produzido o café que eles tomam na linda Paris, né? Sim. Nos cafés ali e tudo mais. Sejam bem-vindos, as portas estão abertas. Se a gente tivesse alguma coisa para esconder, a gente não ia para o embate. Lógico. Alguns embates vão ser necessários, mas a gente não ia para o embate. Então, isso eu ouvi também da doutora Samantha Pineda, quando a Cofco, que é a maior compradora de grãos da China, vai querer rastrear toda a soja que ela compra a partir de 20, acho que foi, ou 18, sei lá. A doutora Samantha Pineda disse: sejam bem-vindos, as portas estão abertas, a gente pode fazer um tour da soja sustentável, inclusive no bioma amazônico. Então, esse tipo de coisa tem que acontecer, Nivaldo. Chamar os caras para dentro do nosso cercado e falar: ó, a casa está limpa, está arrumada. Vocês podem cavar, e claro, né, Nivaldo? Ninguém aqui vive né, tá com óculos de Poliana dizendo: não temos problemas. Temos problemas. Temos problemas. Só que a gente está falando de 1% dos produtores que não estão em conformidade com a lei ambiental. A gente está falando de menos de 1% de produtor que desmata sem lei, que desmata fora da lei. A gente está falando de menos de 1% de produtores que avançam com as suas construções de infraestrutura sem licenciamento ambiental. A burocracia nesse país é gigantesca, é um labirinto burocrático.
E isso faz total diferença. Inclusive quando a gente vai cumprir as leis para mandar as coisas lá para fora. Se você for pensar na carne bovina que chega na China, ela tem que cumprir mais de 100 critérios. Você acha, Nivaldo, que um frigorífico ia cumprir mais de 100 critérios para chegar na China e ela falar: aqui você não entra? Mas nem a pau. A Ele quer. operação. Cara, desculpa. Tem um Imagina. delayzinho aqui da internet que às vezes pode ocorrer de eu te cortar. A Imagina. operação carne fraca só mostrou que a carne é muito forte, né? Exatamente. É isso. Não era o problema, não era a carne, a produção da carne. Eram os gestores dos. É outra Sim. conversa também que dá para ficar aqui 5 horas. Mas assim, a carne brasileira, ela tem um status sanitário lá fora enorme. Durante as Olimpíadas, as últimas Olimpíadas, a BPA fez um trabalho incrível de colocar em Tóquio inteira e onde tinha jogos, uma propaganda, claro, em japonês, sobre a qualidade, o status e como é bom o frango brasileiro. Sim. E aí, aqui no Brasil, não, os japoneses, que são, assim, uma população milenar, comendo nosso frango e falando: meu Deus, é isso que a gente quer para a vida. A China é a mesma coisa. E aqui dentro a gente está brigando ainda para falar que o frango tem hormônio. Não é possível isso. O frango Então, não lá tem hormônio. fora. O frango tem tecnologia embarcada, né? Também. Vai entrar numa granja. Você não entra, Nivaldo. Sim. Vai entrar numa granja. São 5 banhos para você entrar numa granja. E as pessoas da cidade, elas não têm noção. Elas acham que, sabe, a Sadia, a Perdigão, sei lá, se tá criando galinha assim, num galinheiro simples ainda. Não, senhores. Né? Derrubou, assim, 700 árvores, fez um galinheiro e botou ali as Gente, né? Não. Então vamos, assim, para o salão do automóvel, vamos para os congressos de supermercados, vamos levar aqueles supermercadistas para as granjas, para as propriedades, para os frigoríficos. O dono do Carrefour não sabe de onde vem isso, gente. Os donos do Carrefour, né? Assim, cada Sim. um na sua localidade. Uhum. Né? Trabalhar com pequenas redes de supermercado. Outro dia, uma outra empresa de agricultura de precisão levou uma cabine para supermercados e falou: você sabe a quem agradecer por essa comida? E fez a pessoa tinha que colocar os olhos num quadradinho, assim. Uhum. E ela tinha que responder antes umas perguntas. Ai, fulano, Beltrano, ninguém citou agricultor. Aí, quando colocava os olhos num quadradinho, via um filme, assim, da produção. Tinha gente que se emocionava, não sabia como era uma produção de maçã, por exemplo. Então, assim, é muito séria essa situação. Esse trabalho é um trabalho de formiguinha, né? Eu participo de um grupo que chama Liga do Agro. E surgiu por causa da Anitta, que a Anitta começou a falar umas besteiras, tem uns 2, 3 anos. E nós criamos, está lá no Instagram com uns 20 mil seguidores já. E todo dia é colocado notícia como essa, né? Frango tem hormônio? Não tem hormônio. Tem tecnologia embarcada no frango. Mas como tecnologia? Não. Melhoramento genético, melhoramento da sua ração, o produtor ali fazendo o melhor manejo, o frango sai com 45 dias. Sim. Não tem hormônio aqui, meu querido, né? E essa comunicação, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil. Eu coordeno aqui na região norte e noroeste do Paraná um programa da Apex Brasil. A Apex é a Agência, né, Brasileira de Promoção de Exportações. A gente atende indústrias. Hoje, lógico, a sua maioria do agronegócio, pela expertise aqui da nossa região. E a gente tem que continuar explicando que a empresa que vai vender uma lingerie, uma roupa, um produto, uma cachaça lá fora, a gente tem que explicar que a cachaça do Paraná não desmata a Amazônia, porque nós estamos a 3 mil quilômetros. Mas é necessário, né? Enche o saco, eu sei que enche o saco, né? São assuntos batidos, mas é um trabalho de formiguinha. Tem que fazer. Tem que fazer. Eu queria a sua opinião. A gente, conversa de 1 hora, ela passa assim e tem um monte de assunto para tratar aqui. Se você tiver algum assunto que a gente não Dá, por favor, fica à vontade. Colocou, fica à vontade. Mas eu queria a sua opinião. Sim. Uma jornalista do Notícias Agrícolas, a pessoa comunicadora dentro e fora da cerca, o quanto que a indicação do Alisson Paulinelli para o Prêmio Nobel
auxiliou, na sua visão, essa comunicação do agro? Acho que é assim, a população brasileira não tem noção do peso que isso tem. Isso ajuda muito. Isso esteve presente na fala do presidente Bolsonaro no seu discurso de abertura da ONU, o que é completamente importante, relevante. Fiquei muito feliz ao ouvir o Bolsonaro falar sobre isso. E a gente precisa lembrar que o Alisson, doutor Alisson, grande Alisson Paulinelli, ele já foi eleito, ele já ganhou o World Food Prize em 2016 ou 2006, acho que é 2006, porque é uma espécie de Nobel da comida, do alimento, da agricultura. E quando você tem um brasileiro indicado ao Nobel da Paz, porque olhou para o Brasil que produz, isso tinha que ser capa de todos os jornais, Nivaldo. Isso tinha que ser capa de todas as revistas. Sabe a página amarela de uma revista muito famosa que tem aí? Isso tinha que tá estampado. Não importa se ele não ganhou. Importa que ele foi considerado pela sociedade internacional, que está ali monitorando as ações que são voltadas à paz desse planeta, que está distante da gente alcançar, pela produção de comida, de fibras e de energia. Porque isso gera prosperidade, não é nem a questão de gerar comida. Então, sim, isso nos ajuda muito, mas é rapidamente esquecido pela população que não trata disso. Se você fosse também numa escola, num congresso, numa redação de um grande jornal e perguntasse: você sabe quem é o Alisson Paulinelli? Você conhece a história desse homem? Você sabe como é que ele fez as coisas? Como ele colocou uma Embrapa em cada canto desse país? Você sabe o que é a Embrapa? Né? Então, isso tem um peso, assim, enorme, isso tem uma importância enorme, mas isso foi mal trabalhado pela grande mídia, Sim. pelo consórcio. Agora, senta para conversar com o Augusto Nunes. Ele vai discorrer para você sobre o Alisson Paulinelli, eu tenho certeza. Eu dou essa mão aqui se ele não te fala sobre isso. E o Augusto Nunes, ele é um comunicador impecável. Ele, em 3 condições, ele te dá um resumo, coisa que eu gostaria de saber fazer, assim, de falar as coisas de forma mais condensada, e o Augusto Nunes tem essa capacidade. Agora, vá saber, por que o Alisson Paulinelli não foi convidado a dar entrevista no Jornal Nacional quando ele foi indicado? Né? Por que o Alisson Paulinelli não foi, sei lá, condecorado com alguma coisa? Ele tem que ser, né? Então, tem uma importância grande, mas não chega com a força que deveria para fora do cercado, Nivaldo, infelizmente. Porque, como eu falei, e reforço, foi, né, graças a Deus, hoje eu sou editora-chefe e o Alex é o chefe de redação, foi destaque e foto e tudo, e histórico, e entrevista com o doutor Alisson, e a gente não consegue ver isso chegar, né? Era o Jornal Nacional dedicado a mostrar o Brasil, o Globo Repórter, o Fantástico, sei lá, os outros, a CNN fazer uma matéria especial sobre o homem. Não tem, né? Então, assim, sim, é muito importante, mas infelizmente não chega com a força que deveria na grande mídia, infelizmente. Ô, Carla, infelizmente mesmo, chegamos ao fim. A gente consegue mais uns 5 minutinhos aí, né, Clayton? Clayton é o nosso gigante aqui da Voz do Campo, que está aqui nos bastidores. Ô, Carla, eu só tenho a te agradecer. Eu quero abrir um espaço para você, para suas considerações finais. E, logicamente, a gente não tem uma receita de bolo ou um antídoto para fazer essa comunicação entrar, né, no urbano, entrar. Essa grande mídia, eu acho importante eles divulgarem, mas quando eu vejo notícias agrícolas, Voz do Campo, Jovem Pan, essa nova mídia, falando muito do agro, eu fico, às vezes, mais feliz. Logicamente, a gente gostaria de ver dentro do consórcio, né, falando do agronegócio, mas, enfim, a gente não sabe o porquê lá não entra, né? Isso são questões que a gente, quem sabe um dia, né, a gente fique sabendo. Mas o agro é paz, o agro alimenta, sim, 1 bilhão de pessoas, o agro transformou um solo pobre, Alisson Paulinelli, Embrapa, num solo muito produtivo.
A gente vai produzir... o trigo é a única coisa que o Brasil importa ainda, né? Nós vamos nos tornar exportadores, com certeza, no futuro próximo, através do Matopiba. Mas, Carla, é um prazer imenso. Eu não sou comunicador, eu sou produtor aqui e trabalho com consultoria no agro. Esse trabalho na Apex Brasil é muito legal, que a gente leva o melhor do Brasil para fora. E eu estou mergulhado no agronegócio em vários âmbitos, mas é um prazer para mim ter uma especialista na comunicação para falar aqui dentro da Voz do Campo. A Voz do Campo, até eu te mandei um linkzinho, né? A Voz do Campo tem um trabalho permanente, mostrar que a pizza não vem da caixinha, que o pão de queijo vem do produtor rural, que tudo vem do produtor rural. Então, um abraço para todo o pessoal da Voz do Campo, ao Marcelo Brum. E, Carla, gostaria das suas considerações finais, falar um pouquinho do seu trabalho. E obrigado mais uma vez por ter aceitado estar aqui comigo. É um prazer. Bom, primeiro te agradecer, né, Nivaldo, por me dar aí 1 hora de espaço num programa tão consolidado, com um alcance tão grande, né, com uma audiência tão seleta. Então, obrigada. Para mim é um prazer e uma honra. Sempre que precisar, me chame, estarei aqui. Você é sim um comunicador, nasceu comunicador, meu amigo. Veio também produtor rural e veio consultor, mas veio comunicador também. E a gente tem muita sorte de ter você no nosso agro. Bom, Nivaldo, primeiro, quero me colocar à disposição do agronegócio brasileiro. Mais uma vez, eu faço isso diariamente no Notícias Agrícolas, enquanto comunicadora, né? Hoje, eu agradeço demais, assim, a minha carreira, ela foi muito pautada. Eu tenho 4 pessoas, assim, que eu sempre agradeço, que é o João e o Alex, né? O Alexander Horta, que todo mundo conhece, o João Batista e o Alexander. Eles me formaram como jornalista, como cidadã, né? Além, claro, da minha mãe, que eu também é uma pessoa que eu sempre falo, que é, graças a Deus, se eu sou hoje essa pessoa centrada, porque ela me botou num caminho e disse, vai ser o que você se propor a ser, seja a melhor no que fizer, né? Então tem muito dessa dedicação, mas o João e o Alexander são minhas 2 principais referências de jornalismo, e o Daniel e a Ana Paula, que são os diretores do Notícias Agrícolas, que há 12 anos acreditaram em mim. Eu não sabia nada de agro, eu sou uma pessoa urbana, cresci em centros urbanos, e eles falaram, não, tem espaço para você se você quiser ficar. Eu quis ficar, e eu, então, agradeço essas 4 pessoas, mas eu agradeço a outras 5 milhões de pessoas que são os produtores rurais do Brasil, que me acolheram de forma muito generosa, que me ensinam, que me puxam a orelha, que me digam, Carlinha, fale sobre isso, fale sobre aquilo. O João abriu esse espaço para mim entre os produtores, e os produtores hoje têm essa liberdade comigo, que eu adoro quando eles... A Carlinha é isso, a Carlinha... Então, depois as pessoas falam, a gente pode chamar ela de Carlinha? Pode. Porque hoje eu abri esse... eu fiz o meu próprio caminho, Nivaldo, mas teve gente pavimentando para mim, né? Para eu passar. Então, eu sou muito grata, né? Eu fiz grandes amigos no agronegócio, você é um deles. Então, eu tenho o privilégio de trabalhar para vocês e por vocês, né? Eu tenho esse privilégio de trabalhar pelo campo, e eu tenho muito orgulho de fazer isso já há 12 anos. Eu sei que a gente vai melhorar muito ainda a comunicação, eu continuo trabalhando para levar esse discurso para fora daqui. Eu falo que o meu objetivo maior enquanto comunicadora é ir fazer assim, um discurso na ONU para falar da produção agropecuária brasileira, do produtor brasileiro, e de como isso pode, inclusive a expertise do produtor brasileiro, chegar a outros locais, como a África, por exemplo, onde eles têm enorme quantidade de recursos naturais e uma dificuldade de escalonar a produção, de profissionalizar a produção, e eles precisam dessa prosperidade, assim como aconteceu aqui. Então, me coloco à disposição de vocês sempre que precisar falar de comunicação, quiser falar de comunicação, me chamem, e eu vou estar aqui sempre à disposição de vocês. Obrigada mais uma vez, para mim foi um prazer e uma honra estar contigo. Carla, muito obrigado a toda a equipe da Voz do Campo, aos amigos da Voz do Campo aqui no grupo, enfim, a todo o Brasil Agro. E gostaria de encerrar, é um prazer estar aqui novamente com a Voz do Campo. Estou à disposição sempre, tá bom, Clayton? E um grande abraço. Amanhã, viva o Brasil, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Vamos acreditar, é isso. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.
Fala, Nival, tudo certo? Oi, Carla. Oi, Clayton, tudo Tudo bem? tranquilo? Tudo bem? bom, cara? Fantástico o programa, viu? Muito bom. A gente passou um pouquinho, mas o assunto é muito bom. A Carla é fantástica. A Carla é Não, não. faladeira.